e se 2 mais 2 fosse igual a 5? Ou seja, o 2 mais 2 igual a 4 que você conhece não fosse verdade, mas 2 mais 2 fosse igual a 5. Quais seriam as consequências lógicas dessa afirmação? E o que é que isso tem a ver com a sua forma de aprender matemática? E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Télico Oliveira e recentemente eu lancei essa pergunta porque tinha uma coisa que me intrigava com relação à maneira com que as pessoas aprendem matemática, né? E ela está relacionada com o erro, com o pensar absurdo, né? Quando eu faço a pergunta, e se 2 mais 2 fosse igual a 5? Essa é uma pergunta que chama atenção porque é uma pergunta muito absurda. Todo mundo está acostumado e sabe que 2 mais 2 é igual a 4. No entanto, pensar em coisas absurdas faz parte do processo matemático. Só que isso é uma coisa que talvez você que está no ensino fundamental, no ensino médio, ainda não saiba. Quando nós estamos na faculdade de matemática, é comum que a gente faça demonstrações matemáticas. E o que é isso? Quando a gente diz uma coisa, é comum que a gente prove que aquilo é verdade. E o caminho, às vezes, para fazer isso é através de pensar em coisas absurdas, certo? Isso aí se chama na matemática de prova por absurdo ou redução ao absurdo. Por exemplo, se você fizer uma pesquisa no Google sobre a proposição raiz quadrada de 2 é irracional, você vai ver que existe uma demonstração matemática para ela que começa dizendo o seguinte: vamos supor que raiz quadrada de 2 é um número racional, tá bom? E no final você chega a uma coisa mais absurda ainda. O problema é o seguinte: por que as pessoas, muita gente não consegue aprender matemática? Por conta das vezes da forma autoritária com que a matemática se apresenta. Deixa eu dar um exemplo. Ainda hoje, a forma com que seu professor lhe ensina um determinado algoritmo de cálculo, uma conta, é a forma que é mais aceita. E muitas vezes as pessoas não questionam isso. E hoje em dia é difícil você ver alguém ensinando matemática da forma como a matemática foi feita. Hoje em dia as pessoas, quando falam assim, aula de matemática ou estudar matemática, estão pensando em quê? Em um modelo de como fazer uma conta. Então, por exemplo, você joga uma equação de segundo grau, o cara pensa logo, fórmula de Bhaskara. A igual a 1, B igual a menos 3, C igual a 4, delta igual a B ao quadrado menos 4AC, mas muitas vezes, a gente não pensa nas estruturas que estão ali, a gente não pensa no polinômio do segundo grau, que você completa um quadrado, que é um quadrado, né, tanto na geometria, quanto na álgebra, quanto na aritmética. Esse nome quadrado tem um significado, a gente não pensa em significados, não pensa nas coisas em matemática. Às vezes a gente só quer pegar o lápis e aplicar ali os procedimentos, as operações, e acha que isso é estudar matemática, né? Quando eu entrei na faculdade de matemática, tinha um professor que dizia: olha, estudar matemática não é fazer contas. E a gente sempre associava estudar matemática a fazer contas. E se a gente pega uma conta para fazer e faz de uma forma diferente da que o professor ensinou, da forma diferente com que os currículos ensinam, a gente está fazendo alguma coisa errada. E fazer coisa errada é ruim, porque se você faz coisa errada, você vai ser punido. E a punição é reprovação, e reprovação é ruim. Só que na matemática dos matemáticos não é bem assim. Primeiro, matemática não é só fazer conta. A base, a estrutura da matemática é a lógica. Então, você começa com algumas entidades fundamentais que não têm nem definição. Por exemplo, na geometria você vai começar com um ponto, uma reta e um plano. O que é um ponto? O que é uma reta? O que é um plano? Não sei, não vou definir, porque não há uma definição. Daí você entra nos axiomas. O que são axiomas? São verdades são proposições que você supõe verdadeiras sem que seja preciso uma prova. Dos axiomas você vai ter outros resultados que são teoremas, lemas, corolários. E como é que você chega a isso? Você chega a isso através da lógica. São regrinhas de proposições que fazem com que você, de uma proposição, você chegue a outra proposição, certo? Então isso é estudar matemática, isso serve para aritmética. Na aritmética, por exemplo, você tem
os axiomas de Peano. Na geometria você tem uma construção de axiomas que vem lá do livro Os Elementos, de Euclides. Tá? Então, a matemática ela é feita disso, de lógica, axiomas e proposições mais complexas, como os teoremas. E não uma verdade absoluta, uma fórmula que você tem que fazer conta, certo? Além disso, é importante também salientar o seguinte: como os matemáticos lidam com o erro, ou com o absurdo, como eu falei, né? Então, dizer que 2 mais 2 é igual a 5, para uma criança que está aprendendo aritmética, é algo passível de uma punição, né? A punição pode ser uma nota baixa, pode ser uma reprovação, mas é preciso, né, na matemática, na forma que os matemáticos trabalham, é preciso avaliar o erro e saber quais são as consequências lógicas desse erro. Isso é importante. Por exemplo, quando na escola não se tem o tempo necessário para se trabalhar o erro de cada pessoa. Quando eu faço ali uma conta e erro uma equação, a gente poderia avaliar quais são as consequências daquele erro. Por exemplo, se o x fosse igual a 5, mas eu acho o x igual a 6. Como é que eu posso avaliar meu erro para que, a partir desse erro, eu possa desenvolver mais matemática, né? Então, é algo que está faltando na forma da gente aprender matemática. Então, como é que está sendo feito? Você tem lá um currículo, você tem um professor que joga isso para o aluno absorve ou não, e se o aluno erra, o aluno é punido com reprovação, e isso gera um bloqueio. Por quê? Porque ele vai aceitar uma coisa como verdade. Então, se ele chega na hora da prova e não aprendeu o modo como o professor explicou, o que é que acontece? Só existe uma maneira que é a que o professor ensina. E eu não aprendi a que o professor ensina. Pronto, ferrou, vou deixar a prova toda em branco. Não existe a tentativa, não existe a imaginação, não existe a criatividade, não existe a principal forma como a matemática foi construída ao longo da humanidade. E tem gente que diz assim: se eu pudesse, eu pegaria quem inventou a matemática e mataria quem criou a matemática. Quando, na verdade, as pessoas pensam assim, que algum ser iluminado, um Jedi, criou toda a matemática, jogou um pacote lá na faculdade e todos os professores aprenderam isso de forma autoritária e reproduzem de forma autoritária para o aluno. Quando, na verdade, a matemática é uma construção humana, que ela visa responder a problemas humanos, problemas da agricultura, problemas da engenharia, problemas da área médica, problemas da informática. A questão é o seguinte: você também pode fazer matemática, você também pode estudar matemática, porque estudar matemática é isso, é resolver problemas, é errar, é avaliar o erro, ver quais são as implicações lógicas que aquele erro traz para o seu estudo, tá bom? E não simplesmente reproduzir um saber jogado de cima para baixo e acertar ou errar, deixar a prova em branco e tirar 0, certo? Então esse é o recado, essa é a reflexão que eu estava fazendo, né? Até porque quando a pessoa erra e é julgada dessa forma, é punida, ela vai procurar errar menos. E a melhor forma de errar menos é não tentar, né? Então, se você não tenta, você não erra, você não faz nada, você não sai do lugar, né? Então, essa é a ideia que eu queria passar nesse vídeo, tá bom? Para todos vocês. Deixa aí seu comentário, o que você achou dessa ideia, tá bom? Então, vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.